Cinzas à glória. Esse é o tema do Pod Café de hoje, essa live que vem com um bate-papo muito especial com a apóstola Cris, da família 61 de Recife. Nós vamos falar um pouquinho sobre o livro dela, 21 Dias de Glória. Deus, creio que a palavra de Deus é real, é viva, é eficaz, mais penetrante do que uma espada com fio de 2 gumes. E hoje nós estamos aqui para esse bate-papo raiz. E se você não sabe ainda, todas as terças-feiras eu faço uma live devocional chamada de Café com AP, que existe desde 2016. E separei agora a live com os convidados para essa proposta chamada Pod Café, né? Então, já trouxemos aqui algumas pessoas muito especiais, como meu amigo. Voltamos. Então, estou subindo tanto as lives das terças-feiras, né, do Café com AP, quanto as lives de sexta-feira no YouTube. Ali também você vai ter acesso a todas as minhas séries, né? Clicando no meu link da bio, você também tem acesso aos meus e-books, e em especial um e-book gratuito para você com a história do Café com AP, que são as lives de terça-feira, e com acesso a todas as temporadas existentes até agora. O legal do e-book é que, conforme eu alimento as lives ali no YouTube, você automaticamente tem isso na sua mão, né? Maravilha, gente. Sem mais demora, nós estamos aqui com a apóstola Cris e vou convidá-la agora mesmo, né, para chegar. Glória a Deus, aleluia. Pastora Luciana está com a gente. Quero mandar um abraço para todos os pastores e líderes que estão conosco aqui, em nome de Jesus, sempre com muita alegria, né, participando da nossa live. Amém? Vamos lá, apóstola Cris, estou te chamando aqui, pode ou faz o pedido para mim, ou aceita aí o pedido que eu estou te mandando, tá? Tá entrando aqui profeta Renato também, maravilha. Aleluia! Bom dia! Bom dia, minha apóstola querida, como Deus vai? abençoe, que alegria estar aqui juntos. A alegria é minha, já tinha um tempinho que a gente não fazia live, né? Eu já estava com saudade. Meu Deus, eu já estava mandando uns presentes para Recife, igual Jacó e Esaú, assim, né? Vai que eu pequei, né? Convidando eu vou. Ah, coisa boa, gente. É uma Que honra. maravilha. Olha o que eu tenho aqui na minha mão. Meu Deus Olha do aqui. céu. Amei a dedicatória. Sabe que eu amo muito a sua vida, do apóstolo Cláudio, né? Os queridos fofinhos, eu amo vocês. Eu sempre digo, gente, se eu tivesse em Recife, eu ia ser ovelha do fofinho da fofinha. Só para dar um trabalhinho para eles, fazer um Que draminha. trabalho. Idem. Idem. A admiração é recíproca. Quando você está aqui em Recife, a gente é tão alimentado, tão abençoado. As palavras que você libera, tanto na família 61 quanto no portal, elas são tão assertivas, são vindas do trono. A gente é tão enriquecido com a sua família, com a Gláucia, com tudo que vocês carregam. É tão real, é tão precioso. Então, eu estou sendo honrada de estar numa live com você, nesse novo modelo que eu estou amando, e tudo que Deus está lhe entregando nessa nova estrutura, nessa nova reconfiguração. Porque a gente tem uma oportunidade de sermos abençoados e também abençoar com o que a gente recebe, né?
Então, É vocês verdade. moram no nosso coração. Oh, Eu é que vou para aí, para ser cuidada. Vou tirar um ano, Shabat, que vai vem, ser aí. vem. Isso é bom demais, esse negócio. Gente, que alegria você estar aqui vendo a gente, Apóstola Cris. Deus abençoe você. Marca alguém agora nessa live. E, Apóstola, o tempo é teu. O tempo é teu, né? Eu Certo. comecei a ler o livro. A gente botou o nome dessa live de Cinzas à Glória, né? E eu estou aqui com expectativa muito grande, né, daquilo que Deus tem derramado na tua vida recentemente, principalmente através desse livro. Eu já comecei a ler, mas só de ver o índice e de ver os títulos, os temas, e de te conhecer, tudo que eu já vi Deus usar através da tua vida. Então, fala um pouco, começa por onde você quiser, fala um pouco do livro, fala de você, ou já entra, né, com a espada desembainhada. Deixa Deus te guiar nesse tempo com a gente aqui, porque aqui eu digo o seguinte: o Pó de Café é essa live com convidados onde a gente põe o pó na boca e bebe água quente. O negócio é raiz, entendeu? É verdade. O você é raiz mesmo. Bem, eu acho que tudo começou a mexer muito com o meu coração desde o início que Deus entregou para a gente Isaías 61. Então, desde o início, esse chamado de Isaías 61 começou a queimar muito nosso coração. Não é? Eu sempre digo, o nosso fundamento é Cristo e isso é inalterável. Mas a visão, né, a gente vai entendendo que ao longo dos anos Deus vai purificando, vai botando no fogo, né, vai clareando mais as coisas, né? Então, a única coisa que a gente tinha, que a gente sabia, é que Deus queria que a gente estabelecesse Isaías 61 como um chamado do fundamento que é Cristo. E aí, meu coração queimou muito quando a gente foi para o Jubileu de Israel e a gente passou no campo de concentração. Então, quando a gente foi para a Polônia e a gente visitou o campo de concentração, e o nome da viagem foi De Cinzas à Glória, 2017, eu acho que ali, meu coração começou a clarear mais, amadurecer mais o chamado. E isso começou a queimar meu coração. Então, esse livro, eu não queria fazer uma linguagem que um novo convertido não pudesse abrir o livro. Eu queria que todo mundo pudesse dar uma olhada e passar 21 dias com esse livro aqui. Que na verdade são 21 capítulos. Então, de verdade, eu queria alguma coisa que fosse casa de mãe, casa de vó, que a gente fosse contar a sua história, que a gente sentasse na sala. Você sabe que a família 61 começou numa sala, lá na sala lá de casa, nos discipulados. Então, eu queria isso, eu queria, sabe, essa volta para Israel, essa volta de uma comunidade, essa volta de uma igreja de Atos, uma igreja, sabe, vibrante, viçosa, mas que ao mesmo tempo ela fosse o fundamento Bíblia, mas que tudo isso fosse feito sem muitos enfeites, mas natural. Então, daí nasceu esse livro, foi um parto, porque me deram, assim, pouquíssimo tempo, quando sério, chegou a hora de publicar. Meu Deus, eu queria fugir de todo jeito, que não, para o ano eu faço. Aí chegou um momento que, assim, Fofinho se reuniu com o meu genro, Jonatas, e ali eles tiveram uma reunião e disseram, agora vai. E me botaram no canto da parede. E sabe quando tudo acontece? Quando você tem que fazer alguma coisa, você tem livro também, e eu sei que seu livro é uma bênção, e eu imagino que você também, para escrever, foi meio que, sabe? Então, aconteceu isso comigo. Então, De Cinzas à Glória é a nossa história. De Cinzas à Glória, eu creio que é a história de todos nós que seguimos a Jesus. Que a gente, mesmo morrendo, a gente está vivendo, mesmo quando tudo parece estar dando errado, vai dar certo, mesmo quando todas as portas se fecham, vai ter uma que vai abrir, mesmo na fornalha de fogo, o quarto homem está lá, mesmo que o leão de boca aberta, ele não vai fazer nada contigo, mesmo um gigante com tudo lá contra você, não vai poder te destruir, porque o Senhor é contigo. Então, De Cinzas à Glória é uma urgência, De Cinzas à Glória é o tempo agora, De Cinzas à Glória é o começo da igreja, De Cinzas à Glória é o nosso fim.
é a nossa consumação. Então, eu estou vendo muito isso com o que está acontecendo no mundo, com o que está acontecendo no Brasil, sabe? Eu vejo muito essa estrutura. Parece que não vai dar, parece que não vai, parece que a gente não tem mais força, mas, ao mesmo tempo, o nosso homem exterior está se corrompendo a cada dia, né? Esse confronto, mas o nosso homem interior se renova a cada manhã. Então, mesmo quando somos entregues à morte, todos os dias que estamos morrendo, na verdade, nós estamos vivendo, até que a vida de Cristo se manifeste no nosso corpo mortal. Então, eu creio que é essa urgência, sabe, AP? É essa. Eu gosto quando você fala de escatologia, eu gosto quando você fala de anjos, eu gosto disso aí, porque isso mostra uma igreja viva, uma igreja que está na internet, que tem um ensino verdadeiro, que não é uma coisa para passar o tempo, mas é uma coisa para mudar a sua vida. Então, eu creio que é tudo isso, é um pouco de tudo isso. E esse livro foi essa coisa do parto, da última hora. Teve coisas assim que eu disse, mano, eu queria revisar. E o editor, agora não dá mais, já entrou no forno. Meu Deus! Mas isso é maravilhoso, porque tem horas que... Eu acho que o sentimento da gente pensar assim, não está tão bom, eu não estou pronto, é a prova de que está pronto. Né? Por exemplo, muitas pessoas me perguntam, como que eu sei se eu pequei contra Deus ou contra o Espírito Santo? Eu falo, se você tem um temor, então você não pecou contra o Espírito Santo, porque é ele que está falando. E quando a gente vai para a Bíblia e vê lá, por exemplo, que a arca ficou não sei quanto tempo lá, né, lá nos Filisteus, depois vai para a casa de Obed-Edom, né, a gente vê todo aquele mover, eu fico pensando muito na questão seguinte, a gente não pode se acostumar, no mau sentido, com a presença de Deus, com as coisas que Deus nos dá. E talvez a busca seja um pouco essa, né? E eu conheço tua casa, conheço tua mesa, né? Você nos recebeu ali, ó. Tô com o meu barquinho que eu recebi lá de vocês. Ai, Aqui. que Olha lindo! lá, ó, lá em cima, lá tem a foto que eu ganhei, ó, lá na tua Ai, casa, que lá, ó, lindo! casal, porreta, Ai, que né? coisa E linda! o que eu amo na tua vida, na vida do apóstolo Cláudio, é esse trajeto de 0 a 100 que vai da mesa a esse lançamento profético como flecha, que expressa todo esse chamado. Eu acho que isso aqui que eu tenho nas mãos e que as pessoas podem adquirir contigo no Brasil é uma voz, é um chamado. Né? Quando eu te escuto falando o seguinte, ó, você pode estar na cinza, mas Deus te chama para a glória. Quer dizer, isso faz reviver dentro de mim, dentro das pessoas que te escutam, a voz de Deus que diz para a gente, ó, fui eu que te chamei, fui eu que te enviei. Né? Então, eu acho fundamental esse tipo de mensagem apostólica e profética para o tempo que a gente está vivendo. Né? Você estava citando aí essas questões escatológicas e angelicais, e hoje eu estava notando algumas coisas que Deus tem falado comigo. Né? Nós vemos aqui na atualidade um avanço tão grande de tudo ao mesmo tempo, que a única forma da gente não ser engolido pelo Deus deste século, em todos os seus aspectos, é a gente ser guiado pelo Espírito profético. Então, eu estava estudando uma palavra que aparece uma única vez na Bíblia, que é a palavra phobitron. Né? Essa palavra Jesus usou lá em Lucas 21:11, que fala sobre vocês verão coisas terríveis. Mas essa palavra está associada com medo da tecnologia, com medo das coisas novas. E eu vejo o quanto a gente deve usar isso para a glória de Deus, mas o quanto também isso nos afeta e nos distrai e nos rouba. E eu fiz live aqui com o apóstolo Francisco Nicolau, também tem um amigo, Oh, meu falou Deus! disso, de mentes saqueadas, né? Então, essa tua voz profética que vem alertando a gente para essa vida que tira a gente das cinzas e mostra a glória e nos projeta para a glória, né? E um ponto muito importante, assim, se é que a gente pode mencionar algumas coisas aqui do seu livro, você começa falando assim, ó, o que a sua mente produz? Vida ou morte, né? Então, eu fico pensando, o ataque sobre o qual nós sofremos para nos deixar nas cinzas começa com uma guerra na mente. Eu acredito que nunca o mundo foi tão assolado, né, assolapado na guerra da mente. Né? E aí
a gente vê isso. O que a gente tem produzido? Vida ou morte, né? Comenta um pouquinho, apóstola Cris, sobre isso aí. Você está em que capítulo que eu No não abri o primeiro, livro? Eu abri no primeiro, né? o Início mesmo. do teu livro aí. O Amém. título, né? Perdão, aqui. Ah, você foi logo para o primeiro. Eu fui Que logo pro legal. primeiro. Nós já estamos aqui, ó. O povo vai sair dessa live aqui, teu telefone não vai parar. Mas eu quero esse livro, eu quero uma palavra, eu quero Deus na minha vida. Ô, Jesus. Eu quero tomar café na sua mesa. Eu quero ficar nesse podcast todo dia. Porque esse pó de café tá maravilhoso. Eu tô com um sonho de... Esse ano eu não consegui ir para a Europa, né? Foi um ano atípico, porque todo ano nós temos esse chamado de cuidar, de estar nas igrejas da Europa, servir aos nossos irmãos que tanto amamos. E é algo que Deus... Mas esse ano Deus mandou a gente ficar no Nordeste, que era algo que a gente precisava dar atenção ao Nordeste. Então, eu andei muito no Nordeste, fiquei muito por aqui. Foi muitas coisas voltadas para a ONG da gente no portal. Estive com a Helena Tanuri, a gente fomos até o Rio São Francisco, foi algo assim, com a pastora Cimeia, que são mulheres assim, que, meu Deus do céu, que foi um tempo, pastora Fátima, que é a educadora, então foi muito bom, enriquecedor, sentar com as mulheres ribeirinhas, sentar com pessoas que estão em lugares tão difíceis acessos, e eu achei isso tão importante, mas com a graça de Deus, para o ano a gente vai estar aí na Europa com esse livro, servindo. E uma das coisas que eu tenho visto é o ataque na mente, o ataque do inimigo nas nossas mentes, o quanto a gente tem se desviado das sãs escrituras, porque a gente sabe que ele enviou a sua palavra e os curou. Então a palavra de Deus cura, e quando a gente se afasta da palavra, a gente adoece. A gente tem visto que tem uma troca muito grande hoje de altar para plataforma. As pessoas querem plataforma, não querem altar. Altar é lugar de sacrifício. Plataforma não há sacrifício. Plataforma é um lugar de ego. E a gente tem visto no Brasil, a igreja do Brasil está sendo julgada. Eu até digo mais, a igreja mundial, a igreja está sendo julgada. Deus está pegando sua noiva, trazendo escândalos. A plataforma só tem os holofotes nos cegam. Quem vive de holofote não consegue enxergar. O artista, ele está com o holofote o tempo todo para ele, porque ele tem que ter uma performance muito boa. E essa performance faz cegar. Você não consegue olhar quem está assistindo, porque você está voltado para si, para o ego. Você está voltado para o eu. Então, hoje tem uma mesa muito grande, babilônica, de plataformas e não de altares. A gente trocou aliança por conexão. A conexão você conecta, mas não tem aliança, porque só aliança traz comunhão. Então a gente vê gente boa que se perdeu, sabe? No meio disso tem gente boa, mas eles estão com a mente corrompida. E como o inimigo tem atacado a nossa mente, o quanto tem nos desvirtuado da verdade. Então, eu sei que a gente está até fugindo um pouco do livro, mas o que é que a gente está produzindo? O que é que a gente está produzindo? A mente que está em Cristo é uma mente que tem paz. Isaías 26. Então, essas pessoas não têm paz, porque elas estão em busca de serem conhecidas. Não é mais conhecer o Evangelho, conhecer o Cristo do Evangelho, mas agora é conhecer o propagador do Evangelho. E isso tem roubado de nós a verdadeira aliança, a verdadeira mesa, há uma mesa em Jerusalém, mas há uma mesa na Babilônia também. A gente vê que Daniel fugiu da mesa da Babilônia, disse: eu não vou comer da comida da Babilônia. O que é a comida da Babilônia? É a plataforma, é a conexão, é o que é que você pode me dar. Então as pessoas dão mais valor que umas podem dar às outras do que a aliança. Então, nesse caso, nós não teríamos Ruth, que fez a aliança com Noemi. No pior momento de Noemi, Ruth diz: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Onde tu fores, eu vou, onde pousares, eu pousarei. Então, a gente não teria mais uma Ruth na história, a gente não teria uma Esther na história. Porque Esther não foi por causa do que a realeza podia dar a ela. Ela foi para dar a vida pelo rei. Ela foi dar a vida pelo seu povo. Então, essas histórias, nós teríamos que apagá-las e esquecê-las.
não é? Davi, nós não teríamos o herói Davi. Por quê? Porque o herói Davi não foi por causa do seu próprio nome, mas por uma coisa que queimou dentro dele. Quem é esse incircunciso que se levanta contra o Deus vivo? Então a nossa mente passa a produzir morte, mesmo a gente achando que está produzindo Bíblia. Mesmo quando a gente está achando que está com alguma mensagem. Mas a P é um outro evangelho. Paulo disse, vocês estão pregando um outro evangelho. Quer dizer, tem um evangelho que não é o evangelho verdadeiro. É um outro evangelho que está sendo ministrado. E as pessoas acham que eles têm aparência, mas eles só têm aparência de piedade, mas nega o poder. Aparência de piedade, mas negando o poder. Então a gente vê muita coisa hoje com aparência de piedade, mas está negando o poder, está negando a essência, está diluído. É como a gente compra um perfume e a gente dilui aquele perfume. Então o cheiro não é mais tão forte, o perfume não fica mais no ar. Não há mais uma essência, porque foi diluído, porque está diluído. Então, eu acho que é um momento muito propício para a gente ouvir a voz do remanescente, ouvir uma voz do deserto, alguém que esteja disposto a estar no deserto e ser essa voz. Aí eu não vou largar, eu vou ficar na casa dele na Suíça, eu vou para a mesa dele comer o salmão que ele faz, maravilhoso. Isso que você está falando é muito forte, porque mentes e emoções, tanto a mente quanto a alma, podem ser fragmentadas, e mesmo um cristão tendo a sua mente fragmentada, a sua alma fragmentada, ele pode ser aprisionado por essas luzes, por essas atrações que o inimigo coloca para que a gente pare de construir altares e comece a edificar torres. Uau! Né? Torres como Nimrod. E o pior que eu vejo nisso tudo é o povo que começa a querer nos validar mediante esses padrões. E aí dizer, poxa, tal movimento, tal atividade da igreja, tal ministério e tal ministério é uma bênção e o outro não é. Por quê? Porque não tem determinadas características humanas. Exatamente. Né? E aí a gente vê isso que você está falando que é muito forte, que é realmente o seguinte, o quanto as pessoas que seguem os outros pelas suas aparentes vitórias vão continuar seguindo quando essas pessoas revelarem suas fraquezas. Quer dizer, para quem esses líderes que são imperfeitos como nós vão confessar suas fraquezas e pedir oração? Né? Eu costumo dizer que as pessoas que nos seguem por causa das nossas limitações colocadas no altar, essas pessoas são fiéis. Por quê? Porque ela não me segue ou te segue pelo carro, pela casa, pelo que a gente tem de benefício, mas ela olha e fala, meu Deus, o AP Rafa, a AP Cris, eles estão passando pela mesma luta que eu, estão de pé. Como que eles conseguem? E aí, quando as pessoas passam a nos seguir, porque eles olham para as nossas marcas, para as nossas batalhas, para as nossas feridas, e nos veem perseverantes no Senhor, confiantes na palavra do Senhor, aí sim a gente começa a ver um verdadeiro movimento, não é verdade? E aí é a hora da decisão, né? Que mesa a gente vai se assentar. Né? É verdade. Eu tenho uma coisa que eu coloquei aqui, que na página 24, que diz, uma agenda repleta de compromissos não significa que você está vivendo um propósito. Seu maior alvo é ser continuamente guiado pelo Espírito de Deus. Assim você terá êxito na sua caminhada. Então, a gente está se movendo, AP, muito pelo resultado. Muito pelo resultado. Então, as pessoas estão muito movidas por um lugar que tenha resultados e não pela eficiência espiritual. Então, João Batista teve uma eficiência espiritual maravilhosa. Ele cumpriu perfeitamente o propósito. Ele deu a vida. Claro que ele, na prisão ele teve a crise dele. É esse mesmo? Pergunta a ele se é esse. Ali a carne dele gritou, é esse ou haveria de vir outro? Mas ele, quando entendeu que o que estava acontecendo, disse, olha, o coxo está sendo curado, o cego está vendo, daí bem-aventurado é aquele que não se escandalizar. Ele disse, epa, peraí, eu vou dar minha cabeça, porque o cabeça da igreja chegou. Eu vou dar minha cabeça, porque aquilo ali é muito forte. Essa analogia que nós fazemos com cabeça da igreja e com cabeça que foi dado para a fundação da igreja nascer.
Então, João Batista deu o melhor que ele tinha, ele entregou o melhor, porque ele ali está dizendo, eu saio de cena para ele entrar. Então, essa coisa de sair de cena, essa coisa, a gente vê que é um movimento onde a semente não quer mais morrer. O primeiro Adão não morreu, mas o segundo Adão, a gente vê que ele morre. Então, o homem é o sêmen, o homem é a semente. E se o grão de trigo não cair, não morrer, ele não vai de maneira nenhuma poder dar fruto. João 12, 28. Então, tem que ter o morrer. Deus encarregou o homem com a necessidade de estar disposto a morrer. O primeiro Adão falhou, pecou no jardim. Ele pecou no paraíso. Ele pecou dentro do lugar melhor do mundo. Não havia crise, não havia terremotos, não havia incêndios, não havia crianças com limitações, não havia morte, não havia lágrimas, não havia choro, não havia pecado, não havia nada, mas ele conseguiu cair nesse ambiente. Aí vem Cristo como o segundo Adão e ele consegue estar de pé no deserto. Mas por quê? Porque a semente de Cristo é o sêmen de Adão, que deveria ter morrido, porque semente fala de morrer. A semente de Cristo veio para morrer. Então a gente não entende mais hoje um evangelho que você precise morrer. O evangelho hoje é para você viver, é para você crescer, é para você multiplicar, é para você dar resultados. Mas onde fica o propósito da cruz? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Às vezes a gente vai alcançar mais vida morrendo do que lutando pela vida. Às vezes a nossa vida vai ser muito mais forte, o desejo da gente se entregar. Com certeza, é impressionante você estar falando e me vem alguns textos à mente. Por exemplo, Jesus diz assim, que ele veio para que a gente desse fruto e o nosso fruto permanecesse. Quer dizer, a busca por resultado, ela é vã quando esse resultado não é permanente. Né? E aí, essa questão desse evangelho de aperfeiçoamento do primeiro Adão. Quer dizer, Jesus não quer que eu seja alguém melhor, ele quer que eu morra. Né? E que eu nasça de novo e manifeste a natureza dele. Só tem um jeito da gente manifestar a natureza de Deus, a mente de Cristo, reconhecendo a nossa fragilidade, a nossa mente, as nossas limitações mentais, físicas em todo sentido, abrindo mão delas e dando espaço. Foi o que João Batista disse, né? Que eu diminua e que ele cresça. Quer dizer, o único caminho para o crescimento do segundo Adão, que é Cristo em nós, é a diminuição de nós mesmos, né? E a Bíblia fala o quê? Eis que o machado está posto à raiz da árvore, quem não produz muito bom fruto. Aí muita gente pode pensar, mas que Jesus é esse? É o Jesus que lembra a gente o seguinte, como é que você, conectado em mim, se alimentando da minha seiva bruta, não produz o fruto da minha natureza? E essa é uma advertência muito forte, porque se nós, jambuzeiro bravo, enxertados nele, nos alimentamos dele, como não produzirmos o fruto que vem dele? Então existe realmente um empecilho que está existindo da nossa parte. Eu creio que esse empecilho é a resistência a essa entrega nesse altar, a essa morte para nós mesmos, né? Para que possa nascer e se manifestar a verdadeira identidade. E aí eu acho que pintam os desafios, né? Que é caminhar, como você escreveu, uma vida de incredulidade, né? Ficar na fronteira, ou aqui viver de crédito do passado. Né? Tinha um pregador famoso que dizia assim, Senhor, se eu tenho crédito contigo, né? Fazer a oração assim, né? Então, quer dizer, é lógico, a gente fez amizade, tem crédito com Deus pelo que a gente viveu no passado. Mas até onde a gente vai andar, né, no bafo da gasolina, sabe? Só no embalo, né, na banguela, né, na marcha neutra, né? A gente tem que entender o que Deus está produzindo agora, o que Ele está nos chamando para viver agora, não é verdade? Como que essas pessoas podem lidar com isso, apóstolo Cris? Lidar com a incredulidade, lidar com essas questões limitantes na própria vida e sair dos lugares de fronteira e ingressar nos ambientes de promessa, né, na geografia da promessa. Uma das coisas que mais eu creio que o Senhor, ele está na nossa vida é quando a gente tem gratidão. A gratidão vai fazer você permanecer em situações adversas até que ela melhore.
Até que a gente olha Abacuque, a primeira coisa, Abacuque disse, Senhor, você não está vendo o que está acontecendo? Né? Abacuque vai ali com a dor, a indignação daquela situação. No segundo capítulo, Abacuque diz, eu vou orar. No terceiro, ele diz, eu vou botar na torre de vigia. Aí ele, lá no final, ele diz, ainda que a figueira não floresça. Ele entendeu. Você tá cumprindo o propósito, mesmo em meio ao sofrimento. Você está sendo fiel no sofrimento, você já está vivendo o propósito. Você está acordando todo dia, fazendo o café do seu marido, levando seu filho para a escola. Você está indo trabalhar, homem, num emprego difícil, numa situação difícil, pegando ônibus lotado, sabe? Você já está glorificando a Deus, porque a glória de Deus não são resultados, mas fidelidade no aquilo que a gente está vivendo. A fidelidade é o processo. As pessoas mostram o fim, mas não mostram o processo. Deus não está interessado no resultado. Deus está interessado no processo. Deus nunca esteve conosco por causa do nosso resultado. Ele desistiria, porque a maioria de nós seríamos péssimos em dar resultado. Você não pede para seu filho, sua filha, ele ajudar a guardar a feira quando ele tem 3, 4, 5 anos por causa do resultado. Você pede pelo processo de aprendizagem. Seu filho está guardando a feira com você, está guardando a laranja na despensa e a manteiga, sabe, no lugar errado, tá fazendo ali de um jeito, tá limpando a casa, não tá varrendo nada, mas aquele laborar é o avodar. Avodar é adorar, mas é trabalhar também. Aquele laborar é o avodar. Nós damos glória a Deus não pelos resultados, mas pela fidelidade do dia após dia. Nós damos glória a Deus com a nossa vida medíocre, às vezes, sem dinheiro, com a doença, lutando com o casamento. Só que a gente vive um mundo irreal e a nossa mente é bombardeada pela igreja da margarina. Não existe a igreja da margarina. Os nossos leves e momentâneos sofrimentos não se comparam com a glória que há de ser revelada. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A vida que importa, os heróis da fé, nunca foi o resultado, foi o processo. Olha, eu estou sendo fiel. Então, a luta contra essa incredulidade é satisfação. É satisfação. É estar satisfeito em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver. Paulo, o grande apóstolo, o grande escritor do Novo Testamento, ele não sabia, mas ele disse, eu aprendi a viver no muito e no pouco. Em tudo isso eu posso dar graça. Então, a vida verdadeira é quando a nossa expectativa é muito alta, e eu acredito que isso vem muito por causa das redes sociais, você começa a ver pessoas, sabe, acontecendo, viajando, fazendo isso, construindo igreja, abrindo aquilo. Ah, meu Deus, o apóstolo Rafael está na Suíça, eu queria tanto agora estar na Suíça. Mas ninguém vê o preço, ninguém vê. O que você tem construído dentro é maior do que o que você construiu fora. O que Deus está te usando, teu casamento, teus filhos, tudo isso que Deus tem carregado, os anos de fidelidade para estar onde está agora, né? Então, essa expectativa muito alta, baixa gratidão. Toda expectativa muito alta, pessoas que têm muita expectativa têm pouca gratidão. Então, você quer estar bem mentalmente, você quer ter uma mente em paz, a mente que está em Cristo, ela tem paz, é gratidão. Em tudo dá graça, que essa é a vontade do Pai. Então, a gratidão alta, bota a expectativa no lugar. Uau. A minha expectativa é Cristo, olhar para Ele. Se Ele te convidou para pastorear 5 pessoas, você vai ser feliz. Se Ele convidou você para pastorear 5.000, você vai ser feliz. Mas, por favor, mantenha-se naquilo que Deus te chamou. Mantenha-se naquilo. Às vezes Deus te chamou lá para uma tribo indígena, um lugar distante, um lugar longe, sabe? A gente tem enviado pessoas para a Europa e temos enviado pessoas para o sertão. Eu tenho uma menina linda da nossa igreja, Andresa, que ela, muito preparada, era professora, bombeira na cidade, ganhava muito bem. Deus disse, quero você no sertão. 600 quilômetros de Recife dentro. Sertão, abriu mão de tudo e foi. Ela está plena, ela está feliz. Tem outra que abriu mão de tudo, Karina. Trabalhava na cultura inglesa, salário maravilhoso, top, uma gerente da cultura. Deus pediu África, a região que ela está é uma região onde eles são atacados
constantemente. Constantemente os cristãos são atacados, mas Deus pediu, ela está plena, está mais plena do que talvez alguém que hoje está pastoreando 5.000 mulheres. Então, o que nos deixa plenas, o que deixa plenitude na nossa vida, não é quantidade e números, não é, porque Deus não quer trabalhar com números, Deus trabalha com multiplicação. É O que incrível, vai né? deixar a gente pleno hoje é fazer a vontade dele. Isso vai trazer plenitude e alegria, né? Isso vai fazer a gente sentir pleno. Então, a guerra na mente passa muito por isso. Essa guerra na mente. O que é que a minha mente está produzindo? Morte ou vida? Ela só produz vida se ela produzir aquilo que Deus me convidou para fazer, aquilo que Deus me chamou. Ok, ele pode ser que ele me chamou para dar vida como um mártir no Oriente Médio. Ok, eu vou ser plena aí. Ou pode ser que ele me chamou para ser um empreendedor financeiro em Nova York. O que diferencia esses dois homens, o do Oriente Médio e do Wall Street em Nova York? O que diferencia, o que vai fazer dar certo essas duas vidas tão opostas, tão diferentes, é o propósito. Se aqui tem propósito, vai valer a pena. Se aqui tem propósito, vai valer a pena. E nada acontece fora do plano de Deus. Você está no deserto, está passando uma fase difícil, está vivendo um casamento difícil, está vivendo sem recursos financeiros. Deixa eu dizer uma coisa a você. No meio de tudo isso, há um Deus soberano que cuida. Há um Deus soberano que não esquece da promessa. Há um Deus soberano que derrama a sua graça nos meios dos dias mais difíceis. Então, é abraçar isso, sabe, AP? É abraçar a presença, abraçar ser guiado pelo Espírito Santo, um evangelho mais simples, um evangelho mais acessível, um evangelho com menos lâmpadas, um evangelho com menos atmosferas de show, uma atmosfera com menos pompa, porque daqui a pouco a gente está igual ao século IV, quando Constantino assume a igreja e ele transforma a igreja no Império Romano. A pompa entrou, as grandes igrejas, catedrais entraram, né? As roupas papais entraram, os tapetes vermelhos entraram, e a pompa, quando abraça essa igreja, o Espírito Santo pede licença. Não havia mais espaço, porque havia muita pompa. Então, eu me preocupo muito isso hoje. Sabe? Teto baixo, mas a glória também está mais baixa. Sabe? Uma glória, menos glória. E eu acho que a igreja, que essa igreja de lugares onde a presença de Deus era num lugar mais alto, um lugar mais contemplativo. Acho que o homem subiu muito o pedestal. Então, desça mais dos pedestais, desçam mais das plataformas e deixe a glória subir. A glória que tem que subir, e não o homem. Aleluia. É isso aí, apóstolo. Eu vejo que os dias são maus e nós temos que nos limpar cada vez mais, né? Quem é limpo, limpe-se mais, né? Então é um tempo, realmente, um tempo do fim. Eu creio verdadeiramente que Jesus está às portas. E é um tempo da gente entender o que ele está fazendo, colaborar com ele, né? E se posicionar. Você falando de propósito, isso está intimamente ligado com identidade, né? Tem muita gente e ainda não entendeu que ele só vai se conhecer quem ele é exatamente se Cristo revelar, né? Nossa identidade está escondida em Deus. Então, a partir do momento que a gente se aproxima do Senhor, abre mão de toda essa pressão, muitas vezes, seja um cristão, seja um líder que está assistindo a gente, né? E entende que a igreja não é modelo para si mesma, né? Uau, Jesus é o modelo da igreja. uau. Então, muita gente tá achando que a igreja é modelo para si mesma e fica procurando nos modelos de sucesso validados pelo homem, nem sempre validados por Deus, um modelo para desenvolver sua vida cristã, o seu ministério, quando na verdade Cristo é o modelo para nós, né? Então é interessante porque você citou aí de uma maneira muito poderosa a vida de João Batista, né? Eu fico pensando assim que por que João Batista não decidiu também seguir Jesus? Ele mandou os discípulos, né? Por que ele também não foi, né? Eu acho que se fosse eu, talvez o certo seria eu dizer assim, ó, pessoal, acabou o culto no deserto, tá? Acabou a congregação do deserto, vamos seguir ele agora, né? Ele Uau. apontou o Messias, mas em algum momento ele não foi. Bom, não estou aqui para julgá-lo, mas quantas vezes Jesus está passando diante da gente e o que ele espera é que a gente realmente diga assim, ó, não só
ele é o Messias, mas que a gente diga, me segue porque eu estou seguindo ele. Ele é o modelo para mim. Né? Então, a identidade tem tudo a ver com isso, que é o fato da gente se sentir bem, entendendo o propósito que Deus tem para nós, sem se deixar afetar pelo propósito que Deus tem para o outro. Né? Quer dizer, se Deus tem um propósito empresarial para o outro de 5 mil membros, e para mim, lá no interior do sertão, com 5 pessoas, então eu preciso que a identidade de Cristo na minha vida me mantenha de pé nesse propósito, sem que eu me afete pelo propósito do outro. Né? Você estava falando isso, eu lembrei de um testemunho que eu ouvi recentemente, de um lugar, não me lembro o nome, mas um lugar tão precário, tão precário, tão precário, que tem uma missionária lá e ela estava em busca de alguém que fosse substituí-la, porque ela já estava lá com mais de 70 anos de idade, e ela já sabia, ela falou, olha, eu vou morrer aqui. E ela entrou em contato com algumas pessoas e ela pediu assim, manda alguém que já esteja morto. Manda alguém que já esteja morto, porque aqui não tem shopping, aqui não tem expectativa, aqui tem gente carente, aqui tem gente morrendo, aqui não tem água, aqui essa é a realidade. Então manda alguém que já esteja morto. E aí eu fico me perguntando, para vocês que estão com a gente nessa live, isso me comove muito, porque talvez a nossa realidade não seja tão escancarada na nossa cara, mas a verdade é que se a gente não olhar para o lugar onde a gente está, como o campo missionário que Deus nos enviou, se a gente não tiver a mente renovada a esse ponto, a gente pode estar literalmente morto, mas não ao ponto de ser entregue. Não ao ponto de ser sacrifício para que Deus manifeste a vida dele. Amém? Então, eu creio que o sair das cinzas e ir para a glória é entender que a glória não são as luzes que atraem as moscas, as mariposas para morrer na lâmpada. Né? A glória é a capacitação que vem do alto para a gente viver o propósito do eterno. Né? E sair da condição precária humana, ser capacitado por Deus, seja numa cidade cosmopolita, seja no sertão do Brasil, na Índia, onde for, e viver esse propósito. Né? Eu acho que é isso. A gente percebe, né, Peque? Só um adendo. A gente percebe que a gente sempre imagina que o pobre precisa de Jesus e o rico não precisa. Por isso a gente faz sopão para pobre, culto para pobre, a gente faz todos os eventos, Dia da Misericórdia. A gente tem um trabalho aqui muito intenso, você sabe, no Marco Zero da nossa cidade, que a gente entende que nós temos a primeira sinagoga das Américas e Deus vai restaurar o plano do fundamento da igreja judaico-cristã, mas para isso precisamos cuidar da terra, cuidar da miséria. Então, a gente trazendo justiça, trazendo misericórdia e compaixão, também é restaurada a palavra naquela região. Avivamento é transformação social também. Mas a gente percebe, AP, que as pessoas não entendem a miséria de quem está no Japão, de quem está na Suíça. As pessoas não conseguem entender que existem geladeiras cheias e corações vazios. Exatamente. Aqui, ontem eu recebi uma mensagem do nosso amigo Igor, falando de um suicídio assistido na Suíça, que está indo para a justiça e condenado. Eles criaram uma cápsula futurística onde a pessoa entra e ela mesma aciona a própria morte, porque a Suíça já tem há muito tempo leis para isso e lugares para isso. Mas esse, em especial, foi um escândalo pela forma que está sendo feito. Enfim, o índice é gigantesco. E a prova de que a igreja não entendeu é que da primeira vez que eu fui chamado para a Suíça com 20 e poucos anos, e da segunda vez, né, já com mais de... com 41 anos, as pessoas riam. Diziam, eu também quero um chamado para a Suíça. Eu dizia, você não entendeu, então. Não entendeu. Porque eu tive a oportunidade de estar na África do Sul e Namíbia, levar ali alimentos, levar roupas, né? E eu tenho a experiência aqui de lugares como a Suíça, como a Inglaterra, que talvez sejam um dos lugares mais fechados da Europa, né? A nível de acesso, de cultura. O que acontece? Chegar na África com alimento, com roupas, você é muito bem recebido. Agora, chega aqui, você vai falar alguma coisa e diz assim, ó, eu não preciso de Deus, eu tenho seguro social, eu tenho um maior salário. E aí é a hora que ou Deus manifesta o seu imenso poder
convencendo o homem da verdade, da justiça, do juízo, do pecado. Ou o seu evangelho vai ser nulo. A igreja não entender isso, a igreja não vai entender, principalmente o ministério apostólico, né? Porque eu creio que você citou aí Constantino, acho que o primeiro ministério a ser destruído foi o apostólico. E aí a igreja inventou um negócio, ela inventou um nome, né? Um missionário, e criou um selo em cima do missionário, né? E eu não estou aqui diminuindo em nada os missionários, mas eu quero dizer que no âmbito geral, o missionário se tornou quem? Um cara enviado para o lugar mais longínquo e precário, e a gente fez muito culto de envio e nenhum planejamento de manutenção. É verdade. E retirou desse missionário a visão apostólica, a unção apostólica, que faria com que ele lançasse fundamentos, tivesse autoridade de implantar a cultura do reino para quando o rei vier, encontrasse ali a mesma cultura. Então, isso afeta em todos os sentidos a identidade, a mente, e mantém a igreja, seja o enviado, seja a igreja que enviou, na precariedade. Por mais que essa igreja troque todo ano de carpete ou de ar-condicionado. Né? Verdade. Então, a gente vê aqui também outros aspectos, que é o que você está falando, que a aparência ela não pode determinar a realidade. Né? Apesar de que a gente demonstra aquilo que a gente demonstra pelos frutos que a gente é, mas tem muita igreja que eu costumo dizer que, infelizmente, não quebra mais. E se Deus aparecer em determinados encontros e movimentos, estraga a brincadeira. Né? Eu tenho um amigo pastor que diz isso. Tem gente que se marcar encontro com Deus e Deus for, atrapalha. Não, Por quê? imagine Jesus voltar. Jesus não volta agora, não. Não volta, não, porque o plano está dando certo. A igreja está cheia, está um sucesso os programas. Vai atrapalhar. Não é mais uma urgência do Maranata. Não é mais. É a urgência dos planos, é a urgência do resultado. E a urgência deveria ser da igreja hoje de clamar, de dizer o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito e a noiva precisam dizer a mesma coisa. Vem. E a gente percebe que não há um Maranata. Há um resultado. Eu estou trabalhando para dar resultado. Estamos trabalhando aqui a melhor mídia, o melhor grupo de louvor, os melhores programas, e tudo aqui está funcionando para que Jesus não volte agora. E a gente deveria estar numa plena urgência. A natureza está clamando, a natureza está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Então tem que ter um clamor, um gemer, e o Espírito e a noiva precisam dizer, vem. A saudade dele tem que ser maior do que o prazer que o programa deu certo. Por mais sucesso que a gente tenha, a nossa maior urgência é o Maranata, é ansiar pela presença do noivo, é ansiar pela presença dele. Por mais que você esteja fazendo 1000 coisas. Né? Eu estou hoje aqui, vou receber o embaixador do Quênia, do embaixador da África aqui na nossa casa hoje. E eu estava fazendo almoço e eu estava pensando exatamente nisso. 50 milhões de vidas de negros deram suas vidas nos mares. Os escravos que foram tirados eram reis e rainhas da África, e a vida deles sucumbiu diante dessas águas, sucumbiu diante dos mares. E a gente hoje vê que alegria estar no Brasil, em Recife, e abraçar um embaixador e dizer, você não entra mais aqui na nossa terra com vergonha, você entra em honra. Você não entra mais em Recife algemado em grilhões de ferro, mas você entra para eu fazer uma mesa para você de realeza, para te honrar. Então, sabe, a busca hoje precisa ser cumprir o propósito, cumprir o chamado que Deus nos deu e clamar, Maranata. Nós não estamos mais algemados em navios negreiros, não estamos mais.
mas há uma urgência que precisa clamar no nosso coração. Essa mesa aqui anuncia muito mais do que paz entre os povos. Anuncia um Maranata. Cada mesa precisa anunciar um Maranata. Não adianta ter mesa apostólica. Não adianta fazer mesa de apóstolos, mesa de saber coligações apostólicas mundiais. As mesas precisam ter um propósito. As mesas precisam clamar Maranata, preparar o caminho da volta do Senhor. Você não tem que preparar outro caminho, a não ser o caminho da volta do Senhor. Esse é o caminho. Não é mais o caminho, vamos para isso, vamos para aquilo. Não, chegou um tempo que a gente está vendo um cumprimento profético. Israel está em guerra, as queimadas, os incêndios, tudo isso. Então, sabe qual é o seu maior chamado, família? Prepare o caminho da volta do Senhor. Prepare o caminho da volta do Senhor. Se alegrem com isso, porque Ele vai fazer. Está em luta, está em guerra, o Senhor tomará a frente de ti. O Senhor endireitará os teus caminhos. Ele te dá graça até o dia que vai se cumprir a promessa. Ele vai te sustentar. O casamento está difícil, mas tu vai glorificar a Deus nesse vale. Está sem dinheiro, Deus vai prover, Deus vai te sustentar até que venha o grande dia. Então, enquanto o milagre não acontece, seja fiel e prepare o caminho da volta do Senhor. Aí sim, nós vamos experimentar, em vez de cinzas, glória. A vida da gente está cheia de glória, no meio das lutas, no meio das dificuldades. Essa é a verdadeira glória. É isso aí, é isso aí. E o Senhor vem buscar aquilo que tem identidade com o céu. Amém. Então, se esvaziar de si mesmo para dar espaço para o céu é atrair a eternidade para si e se tornar atrativo. E aí o encontro acontece, né? Amém. Que maravilha. Apóstola, Que honra. eu quero mandar um abraço para todos que estão aqui na nossa live, né? Muita gente querida aqui. Um grande abraço para líderes, para irmãos, para seguidores, para discípulos, para todos que estão aqui ao vivo com a gente, para aqueles que vão ver essa live depois, seja aqui, seja no YouTube. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Apóstola Cris, se deixar, nós vamos ficar aqui o dia inteiro, nós vamos fazer imersão. Eu ia ficar aqui só recebendo. E é uma coisa que eu quero ressaltar. Obrigada por você andar num evangelho genuíno, puro, apostólico, nessa terra que o Senhor te colocou. Amém. Por favor, não pare. Que o Senhor te encoraje. Que o sobrenatural de Deus se manifeste na Suíça mais e mais através da sua vida. Você é um sábio, você é um conselheiro, você é um apóstolo de conexões, você é extremamente importante e essencial para o que Deus tem feito. Obrigada por manter esse manto de humildade diante de tanta sabedoria que Deus derramou no seu coração. Obrigada pela vida de Glaucia. Eu amo. Sei que ela está curtindo a mãezona. Você está com a sogra aí. Minha sogra é minha amiga. Estão na Inglaterra hoje. Estão na Inglaterra, essas duas. Estão só voando as tranças, como diz o Bênção. Deixa elas espalharem o que Deus tem entregue a vocês. Obrigada por tudo. Obrigada, apóstolo. Obrigada, família. Deus abençoe a todos. Que honra estar aqui. Muito obrigada. Deixa as tuas palavras finais de cinzas da glória. Deixa a sua bênção. Ora por nós aqui nesse final dessa live, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço ao Senhor, que tem um propósito para as nossas vidas, muito além de qualquer luta. Nossos leves e momentâneos sofrimentos não se comparam com essa glória que há de ser revelada. E eu oro hoje, em nome de Jesus, para que haja uma experiência genuína, na profundidade da glória de Cristo. Que a glória de Jesus seja a glória manifesta nos nossos lares, nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Eu oro em nome de Jesus, para que o Espírito do Senhor venha sobre ti e tua casa. Eu oro em nome de Jesus, para que nasça justiça e louvor diante de todas as nações. Eu oro para que os lugares que foram assolados, que foram destruídos de geração em geração, sejam restaurados. Eu oro para que sempre não haja na sua vida nada que seja cinzas, que não possa se transformar em glória. Eu declaro que para cada vergonha exultaremos em dupla honra. E que essas cinzas que estamos vendo hoje, que vêm até das gerações passadas, nossos pais, avós, um legado que talvez deixaram de cinzas, eu profetizo que haverá glória nas próximas gerações, que o que era cinzas vai ser glória sobre você e a sua casa e a sua descendência, em nome de Jesus. Aleluia. Andamos com o Senhor da glória, então...
Está Uau! consumado, É está isso. consumado. Glória a Deus, apóstolo. Que Deus te abençoe. Um grande abraço para Obrigada. o apóstolo Cláudio, para toda a família 61, para todos queridos aí, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Bênção, Deus te abençoe todos os pastores que estão aqui na nossa live com a gente. Semana que vem eu vou estar aqui com o apóstolo Jefferson Neto, falando sobre o Yom Kippur e o Novo Ano Judaico, também compartilhando com a gente aqui grandes bênçãos, amém? Essa live vai estar daqui a pouco também no YouTube, então vai lá, curte, comenta e compartilha. Deus abençoe vocês, graça e paz da parte de Cristo. Tchau, tchau!